Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tá entrando no ar a partir de agora mais um programa Humanamente. Vem desacelerando das notícias aqui da Band News FM. Fique atento aqui às informações. Comigo, Roberta Russo, Dr. Daniel Barros, na parceria da Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Dr. Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Rô. Como é que foi a semana? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, doutor. Melhor agora, até pelo nosso assunto de hoje do Humanamente, que eu tenho certeza que vai envolver também bastante discussão dos nossos ouvintes. Olha só, doutor, em uma rara manifestação de modéstia, Steve Jobs, o gênio da Apple, que idealizou o iPhone, todo mundo conhece, chegou a dizer que mentes criativas como a dele, na realidade, não inventaram nada, só viram algo que escaparam aos olhos de outros. Falando assim, fica até parecendo fácil, né? Fica parecendo que a criatividade é fruto de pura inspiração. Mas não é nada disso que mostram pesquisas e estudos recentes, entre elas um estudo grande feito pela Universidade de Harvard. Essa pesquisa indicou que a criatividade não se dá sobre uma folha de papel em branco. Mas, claro, ela vem de um repertório de experiências e conhecimento acumulado que fazem toda a diferença para aquele almejado salto rumo à novidade e a invenções criativas. Vamos falar aqui hoje sobre a relação da saúde mental e a criatividade, né, doutor Daniel? Tem relação? É inspiração? O que você achou também dessa frase do Steve Jobs, hein, doutor? É interessante, né? Porque a criatividade, ela tem esse aspecto, de fato, que é o aspecto de que o nosso cérebro, ele não consegue criar absolutamente do nada, né? É um teste até interessante se pensar assim num alienígena. Pensa num alienígena, um ser de outro planeta. Vamos ser criativos aqui, pensar num ser absolutamente diferente do ser humano. Puxa vida, a gente não consegue pensar que pelo menos ou que tem olhos, ou que tem braços, ou é meio humanoide, se não é humanoide, se é uma energia, tem uma consciência, fala com a gente. A gente, para ser criativo, para criar algo aparentemente novo, na verdade, a gente está reconectando ou embaralhando, né, montando coisas novas, mas a partir de elementos que a gente tem. Então, esse é um dos aspectos da criatividade. De fato, ela é uma maneira de olhar para uma realidade que existe e enxergá-la de uma maneira diferente. Um desses aspectos é, então, conectar coisas, né? Conectar elementos que, em princípio, estão em outros lugares, criando a partir dessa conexão coisas novas. E isso a gente vai ver que tem aplicação para várias áreas da nossa vida. Pois é, a gente fica se perguntando, doutor, se uma mente saudável é necessariamente mais criativa. Porque, por outro lado, a gente pensa em vários artistas que, passando pelas depressões mais pesadas ou pelos momentos aí de tristeza, tiveram grandes invenções. A gente tem exemplos também na história, na medicina, de pessoas com distúrbios mentais ou com doenças mentais, mas que demonstraram grande criatividade na história ao longo dos anos, doutor? É interessante, Rô, que existe essa ideia na cabeça das pessoas, né, do gênio perturbado e criativo, né? Então, de que de alguma maneira haveria uma associação entre os transtornos mentais e a criatividade. E a resposta aqui ela é complexa, né? Ela não é tão simples. Por quê? Porque de fato, quando a gente pega artistas, cientistas, pessoas criativas, a gente tende a ver uma presença ou um risco, uma associação maior entre a presença de transtornos mentais ou na pessoa ou nos familiares da pessoa e relacionado a uma profissão criativa, né? Então, tem um estudo famoso que comparou cientistas e artistas com contadores, porque os contadores seriam ali exemplos de pessoas sem criatividade. Um estudo que, obviamente, não foi feito no Brasil, porque no Brasil o contador tem que ser criativo também para lidar com toda a nossa complexidade. Mas nesse estudo se mostrou na família de cientistas e artistas tinha mais pessoas com transtorno bipolar, por exemplo,
do que na família dos contadores, ali sendo tomados como exemplo de profissões não necessariamente criativas. O que isso significa? Não que a pessoa criativa tem que ser perturbada, tem que ter um transtorno mental. Aliás, mesmo na história de pintores, de músicos, né, que tinham transtornos mentais e que foram muito criativos, quando você se aprofunda na biografia deles, isso tem para os músicos de jazz, por exemplo, músicos de jazz tem um famoso que faz o levantamento dos principais músicos de jazz, e assim, a maioria tinha algum problema. Se você coloca dependência química, então quase ninguém escapa de ter algum problema psiquiátrico. Mas os momentos de criatividade, suas principais obras, eram fora das crises. A pessoa na crise depressiva, na crise maníaca, na intoxicação por drogas, ela não consegue ter uma performance mental suficiente para ter a criatividade. Mas, como a gente estava dizendo no começo, a criatividade tem esse aspecto de você juntar coisas que, em princípio, não aparecem juntas, você ter uma liberdade mais de pensamento, uma frouxidão maior de associação das ideias, para que você enxergue de forma diferente, para que você pense fora da caixa, vamos dizer assim. Isso, então, vamos dizer que está ali no contínuo, né? Vamos pensar num extremo, a pessoa completamente rígida, pensamento completamente literal, fixo. No outro extremo, a pessoa que perdeu o controle absolutamente dos pensamentos e ela adoeceu, porque ela começa a ver associações que realmente nem existem. Então, a criatividade fica neste meio caminho, e sim, tem uma relação com o pensamento mais solto, nesse sentido que ela tem essa associação com os transtornos mentais. Doutor Daniel, a nossa sala digital preparou alguns dados para a gente nas buscas relacionadas nos últimos tempos em relação a esse assunto. A gente mostra para quem está no YouTube e, claro, conta sempre para a nossa audiência da rádio. Os termos relacionados à criatividade e saúde mental no último ano, mais buscados aqui no nosso país, foram bem variados. A gente tem aí música, esporte, hábitos saudáveis, yoga, livros. Várias relações que a gente faz sempre que pensa nas duas coisas, né? Na saúde mental, mas também na criatividade. E aí surgiu, doutor, aqui nas buscas da nossa sala, um assunto que não está necessariamente relacionado diretamente à criatividade, mas que também foi muito buscado com picos que a gente acompanhou, a gente já comentou aqui no programa. Olha só, o que as pessoas também buscam relacionadas à criatividade, os livros para colorir. Eles, os queridos livros para colorir, tiveram maior nível de interesse desde o recorde em 2015, que foi o ano em que chegaram aqui ao Brasil, né, com mais força, com lançamentos nas livrarias. E aí a gente teve um pico que não foi atingido nem na pandemia. As pessoas em casa não procuraram tanto quanto procuraram na moda, no interesse maior em 2015, e um novo aumento justamente neste ano de 2025, as pessoas tentando buscar aí para tentar almejar mais saúde mental e talvez mais criatividade e calma também, doutor. Além de comentar essas duas relações que a gente conseguiu pescar com os dados da nossa sala digital, queria te perguntar sobre aquela expressão pensando fora da caixa, doutor. De onde surgiu isso, hein? Muito legal esse levantamento da sala digital, e eu estou em casa agora com esta moda. Minha filha mais nova, ela tem superiores artísticos, está mergulhada nessa onda de pintura dos livrinhos, e é uma onda que veio com uma força equivalente aí àquela que a gente viu em 2015, né? A diferença é que eram livros mais abstratos, né? Uma coisa mais mandalas, assim, e na época era lápis de cor que se usava muito, e agora são as coisinhas fofas, né? São as coisinhas ali de uma estética mais agradável, assim, mais acolhedora, mais fofinha mesmo, e o uso das canetinhas. E tem um aspecto de criatividade aí, sim, não, não dá para dizer que não, porque você se coloca naquela atividade, né? Você escolhe as cores, você pensa formas de pintar, então vai ser metade de um jeito, metade de outro, vai ser inspirado por tal coisa ou por outra coisa. Agora as pessoas vão desenvolvendo efeitos, efeito de luz e sombra, efeito de chuva, enfim. Então é uma atividade imersiva
criativa, e criativa não, talvez não no sentido de ser muito inovadora, né? A pessoa não está ali criando uma coisa absolutamente inédita, mas ela é criativa no sentido de que ela faz uma criação, você vê o resultado do seu esforço. Isso é benéfico para a nossa saúde mental em vários níveis. Primeiro, e assim, principal, tira esse povo da tela. E esse povo inclui a gente também, né? Adultos, crianças, jovens, adolescentes. A gente sai da tela para ficar imerso ali numa outra atividade de papel e caneta analógica, né? Com cheiro, com textura. Isso é excelente para a gente dar realmente um tempo das telas. Segundo, você tem um momento ali de flow mesmo, né? De fluxo. A pessoa mergulha naquilo, ela não vê o tempo passar, ela é absorvida por uma atividade que tem ali um balanço entre desafio e ao mesmo tempo capacidade, né? Quando a coisa é muito desafiante, muito difícil, você trava. Quando a coisa é muito fácil, ela fica tediosa. Quando ela tem esse balanço entre o desafio e a possibilidade e a capacidade, a gente vai sendo absorvido e você não vê o tempo passar, entra nesse estado de flow que tem tudo a ver com a criatividade e no final das contas você vê o resultado do seu trabalho. Né, o resultado ali do seu esforço, isso é altamente satisfatório, aumenta a sensação de autoeficácia, de, puxa, eu consigo fazer coisas, promove de fato o bem-estar. Então, essa onda é muito legal. Tem várias coisas que as pessoas perguntaram, né? Pesquisaram música, esporte, yoga, tudo que a gente está fazendo, construindo, realizando, pode ser de alguma forma criativo. Mas tem um aspecto legal que vale a pena a gente pensar, que a criatividade, ela pode ser importante, inclusive, no trabalho psicoterápico. Porque a gente, no momento em que a gente para pensar sobre a nossa vida, sobre o que nos aconteceu, sobre como a gente vai encarar aquilo que nos acontece, a nossa história, nosso presente, nosso futuro, a possibilidade de, com a ajuda ali, né, do terapeuta, você encontrar outras formas de ver, você encontrar outras formas de recontar a sua própria história, também não deixa de ser um trabalho de criatividade. Né? Você não vai inventar, não vai transformar a sua história numa ficção, mas essa flexibilidade mental para ver a própria história de outros pontos de vista não deixa de ser também uma forma de criatividade. Doutor, e a história da expressão fora da caixa, hein? O que, que essa história nos diz sobre a criatividade? Pensar fora da caixa ou pensar fora da caixinha, que seria ousar, ter mais autenticidade, né? Isso, e ter um pensamento colateral, ou pensamento lateral, não pensar da maneira linear, da maneira mais óbvia, né? E vem essa expressão é interessante porque ela vem de um estudo que foi feito há muitos anos atrás, várias décadas, e o pesquisador ele colocava ali alguns objetos para as pessoas resolverem problemas. Então, tinha lá, sei lá, que fazer uma bolinha sair de um lado e para o outro lado. E aí tinha um alicate, tinha sei lá, um barbante, e aí o sujeito tinha que usar o alicate como um pêndulo, por exemplo, tinha que usar o alicate de uma maneira não óbvia, não habitual. E um estudo que ficou famoso, uma das atividades que ficou famosa, era o desafio de colocar algumas velas, umas velinhas de aniversário, daquelas fininhas, presas num painel de cortiça, né, e acesas. Então, tinha que prender ali, fazer algum pedestal ali, de alguma maneira, para as velhinhas ficarem acesas, presas naquele painel de cortiça. E aí a pessoa recebia as velas, recebia uma caixa de fósforo e umas tachinhas. E quando a pessoa recebia os fósforos e as tachinhas dentro das caixas, elas não tinham a mesma. As pessoas foram divididas em dois grupos. Algumas recebiam tudo dentro ali das caixinhas e algumas recebiam os elementos separados, inclusive as caixinhas vazias. Né? Então recebiam as tachinhas e os fósforos fora da caixa. E aí elas tinham a ideia, elas tinham mais chance, né? As pessoas que recebiam as coisas fora da caixa, elas tinham mais chances de ter a ideia de como resolver o problema, que era pegar uma caixinha de fósforo vazia, prender com tachinhas, como se fosse uma pequena bandeja ali no painel de cortiça e colocar a vela em cima daquela bandejinha que eram as caixinhas, né? Então, quando as pessoas viam os objetos dentro da caixa, elas encaravam a caixa como um objeto para guardar as coisas. Quando elas recebiam fora da caixa, a caixa então tinha uma outra possibilidade. Ela aparecia ali como um elemento a ser utilizado e não só como
um objeto para guardar as coisas, né? Então, daí que vem essa ideia de a gente pensar fora da caixa, de você, como disse o Steve Jobs, né, que você citou no primeiro bloco, olhar para as coisas que todo mundo olha e pensar nelas de uma maneira diferente. Isso tem tudo a ver com criatividade. Aliás, é a base da criatividade. A gente citou os livrinhos de colorir, doutor, mas eu pensei também na escrita criativa para a gente usar de exemplo que pode ajudar nessa jornada, nesse caminho de colocar as ideias para fora e buscar talvez um entendimento melhor ou uma sensação de bem-estar interna, tentando dar novos significados às situações. É isso que acontece? É isso que rola, doutor? Esse é um dos mecanismos, sim, viu, Rô? Tem um exercício que de vez em quando eu peço para alguns pacientes, quando eles estão ali num conflito, meio que já sabem o que fazer racionalmente, mas não se sentem capazes de fazer, ou não sentem que conseguem, o cérebro diz uma coisa, o coração diz outra. É, Às vezes eu peço o seguinte exercício, eu falo assim, ó, vamos ser criativo aqui, vamos dizer que você tem uma amiga que mora no interior e ela está passando por uma situação, e aí a gente coloca a situação que é do paciente, né, ou do paciente. Está passando por uma situação assim, assim, assado, e essa pessoa não sabe o que fazer. Ela está te pedindo ajuda, ela te manda uma carta, por escrito, que é para estimular mesmo ali esse exercício. Ela te manda uma carta falando, poxa, me ajuda, o que você me aconselha? E aí o exercício para o paciente é ele escrever uma carta para esse paciente, entrando nessa história, né? Dizendo, poxa, olha, entendi a sua situação, é difícil e tal, mas olha por esse lado, olha por aquele lado e tal. E este exercício de sentar e criar um cenário no qual você se afasta do problema, você coloca o problema ali numa terceira pessoa, trazendo uma objetividade, coloca as ideias em ordem. Quando você escreve, né, você está organizando as ideias, organizando as próprias emoções, às vezes até dando outros menores. Isso não Ixi, significa que você não tenha valor, isso doutor, não deu uma significa que a travadinha. pessoa esteja te Doutor, desculpando, sei lá, né, dependendo doutor, da situação como vai sendo escrita, mas doutor. a situação vai sendo ressignificada, as ideias vão sendo organizadas, as emoções vão recebendo outras coisas. Isso Consegui. muitas vezes traz bastante alívio, é um exercício terapêutico realmente para a pessoa. Então, esses exercícios de escrita, e às vezes pode ser até mais ficcional ainda, não necessariamente relacionado a um problema, mas a pessoa falar, contar ali uma história sobre sentimentos, sobre emoções, sobre problemas, ela está falando de outra coisa, mas no fundo, a gente falou no primeiro e no segundo bloco, né, Rô? Quando a gente está criando, a gente está montando algo novo a partir de blocos que existem, né? Você não consegue criar um alienígena sem pensar em olho, em cabeça, em barriga, enfim, em partes que existem. A gente não consegue criar uma história sobre dor, sobre sofrimento, sobre realização, sem falar de partes que existem. Então, a gente está falando de alguma forma de a gente mesmo colocando ali naquela história e neste exercício criativo, tratando, ressignificando, repensando, dando outro colorido, outro valor e outra importância para as coisas. Isso pode ser realmente terapêutico. Eu lembrei aqui, doutor, de um livro que eu li recentemente do sul-coreano Byung-Chul Han, que estuda, né, distúrbios da sociedade. E em um dos livros dele, ele fala inclusive sobre o poder da inatividade, né? Ele chama de uma vida mais contemplativa e traz reflexões sobre essa sociedade viciada em produtividade que a gente vive, que não tem tempo para nada e que não tem espaço para o ócio, para o vazio, para o descanso, né, para um pensamento mais livre, que, segundo ele, levaria aí um caminho de maior criatividade e até uma produtividade mais real e mais benéfica. Como isso mudaria negativamente também os nossos pensamentos. Você vê essa relação, doutor? Com certeza, isso a gente experimenta no dia a dia, né, Rô? Eu lembro de uma experiência muito interessante, assim, da adolescência. Coisa de ensino médio, assim, eu estava lá estudando matemática e tinha um exercício que eu não conseguia fazer. Travei. Fui, cheguei naquele exercício, travei, não consegui, estava cansado já, parei, deu, por hoje deu.
Aí fui tomar banho. Eu lembro direitinho, no meio do banho me veio aquela clareza, assim, puxa, é isso, entendi, né? E de fato era a solução, saí dali e consegui resolver o problema matemático. E essa história, como tem várias, né? Histórias mais sérias, de cientistas que descobriram coisas quando deram tempo. É, o Leonardo da Vinci tinha um caderninho, parece que ele anotava as ideias e deixava elas decantando ali, sem ficar necessariamente trabalhando sobre elas, e as coisas iam se juntando em momentos, às vezes, inesperados. Então, de fato, se você está muito focado numa tarefa, se você está ali pensando na planilha, pensando na reunião, pensando no problema, a gente entra no modo de funcionamento que tem muito mais a ver com o estresse, que estreita os nossos horizontes. Né? O estresse afunila o nosso olhar para o aqui, para o agora, para o problema. Quando a gente relaxa, quando a gente não está ali extremamente focado, quando a gente deixa os pensamentos fluírem, quando a gente entra num momento de mais. Não é nem meditação, né? Porque a meditação também é tentar focar em alguma coisa. Mas quando a gente entra num momento mesmo de contemplação, de deixar os pensamentos vagarem um pouco à vontade, ócio mesmo, é aí que às vezes essas ideias que estavam lá no em algum caderninho, né, estavam no nosso cérebro meio que rodando soltas, elas vão se encaixando e, de fato, a gente pode ter novos insights, a gente pode ter novas ideias, quantas lâmpadas não se acendem nesses momentos. Então, o foco extremo no problema, na produtividade, vai estreitar os nossos horizontes, a gente relaxar, a gente se tranquilizar, tem a possibilidade de a gente ampliar as nossas ideias, de a gente enxergar mais longe, tirar o foco do momento aqui e agora, do problema, e com isso a gente consegue conectar mais coisas que aparentemente não estão conectadas, que a gente tem visto ao longo da nossa conversa, o segredo da criatividade. Doutor Daniel Barros, terminando mais uma conversa, mais um programa juntos por aqui, hoje falando sobre criatividade. Para quem pegou na metade e quer ouvir o programa na íntegra, pode procurar no site da Band News FM. No YouTube da Band News FM tem a versão em imagens, gravada direto da sala digital, ou ainda pelos principais tocadores de podcast. Doutor, uma excelente semana para você, com muita criatividade, muita saúde mental. A gente volta a se encontrar aqui na semana que vem, também com as colunas diárias do doutor no Humanamente. Obrigada, doutor. Valeu, Rô, um beijo.